A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãos. Perdoa, né, por estar gravando esse vídeo hoje, mas Deus sabe a correria que foi essa semana, né? Bom, nós vamos estar aqui dando início nesta aula falando sobre as evidências do Espírito Santo no livro de Mateus. Não vou abordar todas, mas é só um pano fundo para os irmãos entenderem sobre o Espírito Santo de Deus no livro de Mateus. Irmãos, eu devo não terminar nessa aula, né? Vai ser uma aula bem objetiva, tá bom? Mas para a glória de Deus. A primeira evidência do Espírito Santo de Deus no livro de Mateus é na apresentação. O Espírito Santo de Deus, ele vai apresentar Jesus no ventre de Maria. Essa é a primeira evidência. Mateus capítulo 1, irmãos, no versículo 20, o texto vai dizer que projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou. A primeira evidência do Espírito Santo é gerar. Consegue entender? Ele gera. Ele é o gerador. Daqui você já pode pegar e já pode aplicar em outras coisas para a tua vida. Ele gera sonhos, ele gera projeto. Pode dar uma saudação na igreja dizendo: a primeira evidência do Espírito Santo de Deus é gerar. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas ele está gerando fruto em alguém, ele está gerando vida, ele está dando existência. Então daí você já tem um caminho para você aplicar no seu dia a dia, no culto, em algum lugar que você estiver e está querendo falar de Jesus. A segunda evidência, irmãos, é o Espírito Santo de Deus descendo e abraçando o ministério de Cristo. Nós vamos ver algo aqui interessante dentro disso. É Mateus capítulo 3, no versículo 16. O texto diz, irmãos, que sendo Jesus batizado, ele saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O Espírito Santo de Deus, ele desce, irmãos, para abraçar o ministério de Jesus. A segunda evidência é essa, é para abraçar o ministério de Jesus. Então, duas evidências aqui. Ele apresenta Cristo e ele abraça o ministério de Cristo. Ele abraça para mostrar para Cristo, para mostrar para nós, perdoa o erro, para mostrar para nós que nós somos dependentes do Espírito. Ah, mas Jesus, ele era Deus. Irmãos, Filipenses capítulo 2, vamos para o texto. Convido você a fazer menção da palavra de Deus. Nós só falamos aquilo que a Bíblia diz, não inventamos, não forçamos o texto, não ferimos as Escrituras, só falamos aquilo que o texto ele nos diz. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 em diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento e que houve também em Cristo Jesus, e que sendo em forma de Deus, olha só, que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Homem, esvaziou, mas na terra aqui foi necessário ter o Espírito Santo. É Cristo mostrando para nós necessitamos de ter o Espírito Santo. Você sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue fazer nada. Sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue ir a lugar algum. E sem o Espírito Santo de Deus, você não consegue subir. Pode pregar através dos dons gerados através do Espírito Santo. Pode louvar através do Espírito Santo. Você pode rodar no mistério através do eixo do Espírito. A porção do Espírito. Do Espírito Santo de Deus te usando através dos dons. Mas se você não tiver ele,
Tem gente, irmãos, que não tem o Espírito Santo, mas tem dons que foi gerado pelo Espírito Santo. Mas através, irmãos, do pecado, o Espírito Santo de Deus, ele entristece, e ele entristecendo, ele vai se ausentar do pecador, através do pecado. Mas através do arrependimento, ele está perto de novo. Mas, irmãos, mesmo o Espírito Santo de Deus não estando em nós, nós tivermos dons, escuta uma coisa, nós somos usados através dos dons, mas não dá a garantia da noiva subir. Mateus 7:21 diz que em teu nome eu preguei, eu profetizei, expeli demônios. Aí você vai ver que mais à frente Cristo diz: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos te conheço. Deus não vai nos conhecer através dos dons lá na glória. Ele vai nos conhecer através dos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no seu nome? Dom. Em teu nome não expulsamos demônios? Dons. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dons. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, maldito, aquele que pratica a iniquidade. Para quem, irmãos, tem dom, mas não tem o Espírito, uma vida íntegra, não vai ser reconhecido no céu. Mas aquele que tem frutos dignos de arrependimento, fruto do Espírito Santo, que é amor, que é paz, é longanimidade e por aí vai, esse vai ser reconhecido por Cristo na glória. O Espírito Santo de Deus, em Mateus capítulo 3, versículo 16, ele desce sobre o ministério de Cristo. Ele desce, ele vai abraçar o ministério de Cristo. Ele vai estar com Cristo nesta guerra. O Espírito Santo de Deus desceu, abraçou o ministério de Jesus. É o Espírito Santo de Deus descendo. Cristo, teu ministério é meu. Os teus passos são meus. O Espírito Santo abraçou o ministério de Cristo. Abraçou. Ô Fernando, mas Cristo, ele vai entrar no Jordão, sim, ele vai entrar puro, vai sair puro também. Na sua essência, Cristo sai puro em essência. Mas todos aqueles que desceram antes de Cristo no Jordão e desceram depois de Cristo no Jordão, simbologicamente, a Jesus descendo no Jordão, ele vai carregar sobre ele o pecado dos que entraram no Jordão antes dele, o pecado de quem entrou depois dele no Jordão. Ele vai sair puro na sua essência, mas simbologicamente ele vai levar o pecado do pecador que desceu no Jordão. O batismo, eles entraram sujos, mas saíram purificados, perdoados, porque o Cordeiro de Deus entrou no Jordão. João Batista mesmo que disse em João 29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Cristo, nada além de Cristo. Ele faz a remissão do pecador. Glória a Deus. Ele faz o pecador se entregar aos pés dele. É Cristo, nada além de Cristo. O batismo, nós entramos sujos e saímos purificados, porque quando Cristo entrou no Jordão, deixou esse símbolo para nós, que tem que ser cumprida toda a justiça. É que tem que ser cumprida toda a justiça. Todas as vezes que alguém é batizado, entra na água, ele sai purificado, porque Cristo uma vez entrou no Jordão para deixar esse símbolo. Todo aquele que desce a água, ele é purificado, porque Cristo, o pecado está sobre Cristo. Ele já pagou, mas porque ele desceu no Jordão uma vez e deixou esse símbolo para nós, todas as vezes que entrarmos para ser batizado, ele está nos perdoando. Glória a Deus. Entramos sujos e saímos purificados da nossa sujeira. O pecado não estava nele,
mas sobre ele. Aí vem o profeta Isaías dizendo que ele levou sobre ele os nossos pecados. E sobre as suas pisaduras somos sarados. É Cristo. Só Cristo faz isso. Nada além de Cristo. Depois do batismo, ele começa a sua peregrinação ao Calvário. E, irmãos, entenda uma coisa, no ano da expiação, no livro de Levítico, o cordeiro era levado, irmãos, até a porta da tenda. E o sumo sacerdote, ele fazia uma oração e o pecado do pecador era transferido no cordeiro. E depois de um cordeiro morto, o sangue derramado era a ira de Deus abrandada. O sangue derramado era somente para, neste pacto, era somente para abrandar a ira de Deus. Ele abrandava, acalmava, sabe? Então por isso que tinha que sempre estar fazendo, porque sempre abrandava, tranquilizava a ira de Deus. Deus estava pronto para colocar as suas mãos, mas aquele símbolo fazia com que a ira de Deus abrandava, tranquilizava. No batismo aconteceu a oração da transferência. Todos os pecados estavam sobre ele, por isso que Jesus orou. Por isso que João 1,29 diz que o chama de Cordeiro. Glória a Deus. Foi orado, orou. Ele, como sumo sacerdote, como oferta, ele orou. Por isso que ele ora. Orando, o pecado de todos estavam vindo para Cristo. Glória. Oração da transferência como sumo sacerdote. Através de Cristo, a ira de Deus não foi mais brandada. Mas através de Cristo nós fomos justificados e reconciliados em Deus através do Cordeiro Jesus Cristo. Da glória. Depois do batismo, o Espírito Santo de Deus está confirmando o ministério de Jesus. Depois do batismo e o Espírito Santo de Deus está confirmando, aí veio o ministério de Cristo. Antes de você ter um ministério, precisa de ter a confirmação do Espírito Santo. Antes de você ter um ministério, precisa de ter, o Espírito tem que gerar algo em você. Porque, meu irmão, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente que quer ter ministério, mas não é gerado. Consegue entender? Tem muita gente que tem ministério, mas não tem a autorização do Espírito Santo de Deus. Tu consegue entender? Eu costumo dizer, falei isso à minha esposa esses dias, que o céu é uma autoescola divina. É isso mesmo. É isso mesmo. O céu é uma autoescola divina. O Espírito Santo de Deus, ele é a habilitação. Mas para ter essa habilitação precisa de um preço. Esse preço já foi pago na cruz. Mas você tem que ter essa habilitação. Você só consegue ter essa habilitação com o Espírito Santo. Que habilitação é essa, meu irmão? Para curar, para fazer milagre, para pregar, para louvar. Cristo foi habilitado no Jordão ao descer. O Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, habilitando, dando a habilitação para Cristo, dizendo: Cristo, tu pode curar, tu pode fazer milagre, tu pode ressuscitar pessoas, tu está habilitado. Como homem ainda ele não estava habilitado, mas depois de subir o Jordão, ele recebeu a habilitação. Para você que vai estar ouvindo essa aula, eu quero que você coloque aqui nos comentários, ou no grupo: eu sou habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Só para você que vai estar acompanhando até o final, vai colocar lá: eu sou habilitado pelo Espírito Santo de Deus. Cristo foi habilitado, curou, milagres, ressurreições através do Espírito. Sem o Espírito, Cristo não fazia nada. Nada. Ele era Deus. Tinha uma forma divina através do Espírito.
Agora cai bem para nós. Porque o que o diabo, a primeira tentação, ele disse: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O diabo sabia que ele era filho de Deus. Deus falou no Jordão para ele antes de ser tentado: tu és meu filho amado, a quem eu me comprazo. Mas o diabo veio desconcordar a concordância de Deus e o Jesus. Hebreus 1,5: eu serei por pai e tu serás por filho. Tu consegue me entender? O diabo veio para quebrar concordância e não fazer com que Jesus transformasse pedra em pão. Se Jesus transformasse pedra em pão, ele estaria quebrando a concordância. Ele não veio ser Deus na terra, ele veio ser filho na terra. Filho! Mas através do Espírito Santo de Deus, ele tem uma forma divina, uma forma de Deus. Mas na terra ele veio para ser filho. Se ele transforma pedra em pão, ele está dizendo: eu sou Deus. Ele ia quebrar concordância. A mesma concordância que Adão quebrou no Éden, o diabo queria fazer com o segundo Adão, que é Cristo. Mas o segundo Adão não. Afasta de mim, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está dizendo: eu prefiro não quebrar a concordância. Passo fome, mas não quebra a concordância. Não quebre a concordância que Deus concordou contigo. Não quebre a aliança entre você e Deus. Não quebre aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. É melhor a concordância com Deus. O Espírito Santo de Deus habilitando Jesus a fazer essas coisas, ele levou Jesus ao deserto, está guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que habilitou Jesus a curar e a expulsar demônios. Jesus ensina os seus discípulos a batizar em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Sempre tem um Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus em Mateus, irmãos, no capítulo 2 ele está gerando, no capítulo 4 ele está capacitando, no capítulo 12 ele está dando condições para Jesus curar e expulsar o demônio. No capítulo 7 tem juízo dos que é usado pelo Espírito através dos dons, mas não manda no Espírito. Eu acabei de dizer, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 24, vai ter o juízo para essas pessoas. Capítulo 28 é a grande comissão sendo liberada para pregar. E vemos o Espírito Santo sendo o papel fundamental nessa vocação. Nós pregamos através do Espírito. Nós temos essa missão de pregar porque é através do Espírito. Sem o Espírito nós não fazemos absolutamente nada. Entenda uma coisa aqui. É necessário ser evidenciado pelo Espírito. Mas a maior evidência é nós termos frutos dignos de arrependimento, que é gerado pelo Espírito. Quero te dizer nesta manhã, neste curso, nesta tarde, nesta noite, no seu horário que você vai ver, seja evidenciado pelo Espírito. Anda no Espírito, fala no Espírito, tudo no Espírito. Cristo foi dependente do Espírito e a nossa geração também é dependente do Espírito. Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Até uma próxima aula. Segunda-feira tem aula com o professor Anderson, vai dar continuidade na sua matéria. E até mais. Projeto Gerando